Bom dia, que Deus alegre cada coração e encha-nos de satisfação, de gozo e de alegria. Jesus ressuscitou e nós nos alegramos e temos nisto a nossa plena e completa vitória. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. A ressurreição de Jesus foi um ato divino, justificando assim a fé de todos aqueles que iriam crer e serem salvos por ele. E não foi uma mera restauração do corpo físico que foi destruído, que foi torturado, desde a coroa de espinho até o último momento da lança traspassar-lhe o seu lado. Aquele corpo que nem sabemos dizer a condição, seu estado, que foi tirado da cruz e sepultado. Foi uma transformação total de Jesus, que agora naquele novo corpo podia aparecer e desaparecer. Podia mover-se de uma forma, e pode, de uma forma invisível, de um lugar para outro. Corpo agora livre da corrupção, da morte. Veja bem, a condição do novo corpo ao qual Jesus recebeu. Lucas 24:36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa para que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Oh, que coisa! O mestre estava de volta para nunca mais deixar de estar com eles. O mestre está conosco
nunca mais nos deixará. Portanto, não deixe Ele, porque Ele está presente, ou deve estar presente em todos os momentos, instantes das nossas vidas. E Ele ressurgiu com este corpo, com esta capacidade de aparecer e desaparecer. A ressurreição mudou Ele completamente. Então agora Ele poderia estar visível, mas no mesmo instante se tornar invisível. Foi uma renovação do seu corpo que podia ser chicoteado, preso, pendurado no madeiro. Agora, Ele tornou com um novo corpo, totalmente glorificado e não mais sujeito à morte. Não era mais sujeito ao que o nosso corpo ainda é sujeito. Agora, o Filho de Deus no céu vive no corpo e através do corpo, e assim será para sempre. Agora o seu corpo, e Ele prometeu-nos também um corpo, um novo corpo, semelhante ao dele. Um corpo que também não estará sujeito à destruição, à corrupção, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, porque o que vos está preparado é igual ao que Jesus tem, ao mesmo corpo que Ele recebeu na ressurreição. É o que todos aqueles que em Jesus dormem será todos o mesmo corpo glorificado. Então foi uma renovação criativa, um novo corpo. E damos graças a Deus por tudo isso, porque Ele nos tem colocado na posição que nós poderemos viver juntamente com Ele, através da sua graça. Ele nos concede isto, e nós podemos hoje ter conosco esta fé, esta esperança de sermos semelhantes a Ele. Ele se fez semelhantes a nós. Então, este corpo, como ele é, não pode herdar a vida, mas Cristo, através da sua ressurreição, nos outorga o poder de um dia, quando nós também deixarmos este corpo, esta prisão, este corpo sujeito a tudo quanto é, para termos um corpo semelhante a Ele. Porque isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus irmãos, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oh, a ressurreição nos dá esta condição. A ressurreição nos coloca nesta condição. Ele se tornou o que nós somos, para que um dia nós pudéssemos nos tornar o que Ele é. Oh, glória a Deus! Que coisa gloriosa! Olha a nossa fé, a tua fé, ela é semelhante a dele. Ela se apoia na certeza dessa ressurreição de Jesus como fato ocorrido há 2000 anos atrás, por aí. Então você encontra isso em Atos dos Apóstolos, tantas referências sobre a ressurreição e outras escrituras. Então os cristãos que estiverem vivos na terra no momento que Jesus voltar passarão por transformação semelhante. Os que morreram em Cristo antes da sua vinda serão transformados do mesmo modo e jamais voltarão a morrer. Então o túmulo vazio e o aparecimento do ressurreto Filho de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1:3, 2:24, 35, 3:15, 4:10, 5:30, 32, Paulo nos mostra que a ressurreição como prova indiscutível de que a mensagem a respeito de Jesus como juiz e salvador ela é verdadeira. Isto não é algo tremendo? Consola-te então, anima-te então, revigora a tua fé, mantenha-te firme. A ressurreição de Jesus demonstrou sua vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Nós já lemos 1 Coríntios 15, 54, 57. Então, vindicando como justo, Jesus justo, e revelando sua identidade, mostrando real capacidade de Jesus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Estou lendo Romanos capítulo 1. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, chamado para serdes santos.
chamados para ser de Jesus Cristo. Dê glória a Deus por esse chamado maravilhoso. Cristo Jesus nos tem chamado para vivermos uma vida com Ele, mesmo agora aqui nesta carne, suportando as tentações, suportando as intempéries da vida, as dificuldades, mas jamais negando a sua fé, a sua perfeita identidade. Olha, isso é algo maravilhoso. Então, esta revelação de que Cristo, na verdade, veio fazer, se concluiu através da sua ressurreição dentre os mortos. Esta identidade divina, e ela o conduziu à ascensão ao seu atual reino celestial e garante o atual perdão e justificação do crente. Essa ressurreição garante estas coisas ao crente. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Cristo, a ressurreição dentre os mortos de nosso Senhor Jesus Cristo, então nos dá esta convicção de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Olha, Deus te abençoe, que você possa ter essa segurança, essa confiança na sua vida e caminhar como verdadeiro embaixador dos céus, que esta é a esperança de vida eterna para o crente em Cristo. Deus te fortaleça, meu irmão, minha irmã, e te dê a alegria da salvação, mesmo na tribulação. Em nome de Jesus Cristo, comemore com alegria a ressurreição. Amém.